Bom, eu queria falar sobre o Salmo 51. Você sabe que nós temos trabalhado aqueles salmos de Davi, em que no título do salmo ele coloca as referências históricas para a gente. Não são todos os salmos de Davi que ele coloca as referências históricas, a maioria deles só está escrito Salmo de Davi, tá? Mas no Salmo 51 ele vai colocar uma outra referência histórica. E é interessante que desde a perseguição de Saul até o Salmo 51, Davi escreveu vários salmos. No entanto, ele não coloca dados históricos em seus títulos. Então houve uma pausa nesse costume de Davi de colocar os dados históricos. E tenho para mim que ele só os colocou nos dias de grande aflição da sua alma. Então, quando a gente vai olhando os títulos dos salmos, a gente vai vendo que esses fatos históricos tinham a ver com grandes aflições da sua alma. E diferentemente dos salmos que estudamos até agora, o Salmo 51 não fala de perigos externos, de problemas, de perseguições, mas do maior de todos os perigos que o ser humano pode enfrentar, que é não ser capaz de ver-se como Deus o vê. E Davi aí nesse salmo ele vai receber a visita de um profeta que o confronta da maneira como Deus o estava vendo. É interessante que os anos que se seguiram depois dos salmos que nós já estudamos foram anos de vitórias, anos em que Deus o coloca na posição de rei de todo Israel, consolida todo o território, e Davi entra num tempo de prosperidade, de calmaria, de tranquilidade. Mas junto com a prosperidade veio uma doença muito ruim, que não se demonstra fisicamente, mas só emocionalmente e espiritualmente. Veio orgulho no coração de Davi. Davi ficou orgulhoso. Se fosse nordestino, eu ia dizer que Davi ficou metido, né? Porque ele se tornou complacente consigo mesmo. E uma das coisas que a gente vê no orgulho é que o orgulhoso consegue ver todos os defeitos de todo mundo, menos os seus. E Davi ficou assim. E assim, enquanto o seu exército, um dia lá, quando o seu exército está em batalha, ele fica descansando no palácio. E da janela do seu palácio ele vê uma linda mulher se banhando e deseja esta mulher, mesmo sendo ela neta de um conselheiro do reino, filho de um soldado de sua guarda pessoal e esposa de outro soldado de sua guarda pessoal. Davi tinha uma guarda pessoal que tinha um nome famoso naquele tempo, que eram os 30 valentes de Davi. Então não era muita gente, ele conhecia nominalmente todos eles. Ele conhecia o conselheiro, que era o avô dessa moça, conhecia o pai dela, porque ele era um dos líderes desses 30 valentes, ele conhecia o marido dela, porque era um dos seus 30 soldados da guarda pessoal, e mesmo assim, ele manda os seus serviçais trazerem aquela mulher ao palácio, e comete adultério com ela. E quando essa mulher engravida, Davi monta uma farsa, tentando fazer Urias, o seu marido, pensar que o filho poderia ser dele. Mas o soldado não aceita ir para casa, enquanto a sua companhia, o seu batalhão, esses 30 valentes, estavam na guerra. Com isso, Davi manda um general, o comandante do exército, armar uma situação em que Urias, o marido dessa mulher, fosse morto em batalha. E esses fatos eles estão narrados em 2 Samuel, capítulos 11 e 12. Se você quiser conhecer toda a história, depois você vai ler 2 Samuel, capítulos 11 e 12. E o Salmo 51 foi a resposta poética de Davi à confrontação do profeta Natã.
O profeta Natã vai e encontra Davi. Depois que tudo isso acontece, ele então casa-se com Betsabá, tentando esconder o seu pecado. E quando parecia que estava tudo maravilhoso, que ele tinha dado a volta por cima, que ele tinha dado jeito em todos os problemas, o profeta vai lá e conta uma história para ele, de um pastor de ovelhas que amava muito uma ovelhinha, que não era a ovelhinha de criação para o corte, mas era aquela ovelhinha que era o animal de estimação da família, que dormia na sua cama. E um dia um Senhor muito poderoso está com fome, manda matar a ovelhinha de seu serviçal e come no jantar. E aí Davi, como tinha sido pastor de ovelhas, fica enfurecido e diz: olha, esse homem é digno de morte, mas ele vai restituir o que ele fez, pagando 4 vezes mais, e dá toda a sentença. E aí o profeta Natã olha bem nos olhos dele e diz assim: você, Davi, é esse homem que não tem coração. E aí o profeta Natã começa a revelar os pecados de Davi. Diz assim: olha, você tem um harém de mulheres, Deus te deu tudo o que você precisava e te daria mais ainda se você pedisse. Por que você foi fazer isso? Tomar a mulher do seu soldado, da tua guarda pessoal, e ainda, quando não conseguiu se safar, planeja a morte e assassina pelas mãos dos soldados inimigos esse homem. Você é digno de morte. E é nesse contexto que Davi então se arrepende dos seus pecados, chora diante de Natã, reconhece que ele é esse homem, e muito provavelmente depois dessa confrontação, ele vai escrever esse salmo. Alguns comentaristas acreditam que ele tenha escrito 2 salmos, o Salmo 32 e o Salmo 51. O Salmo 32 não tem notas históricas, mas o Salmo 51 tem, que diz que ele escreveu esse salmo depois de ter sido confrontado pelo profeta por causa destas coisas. E quando a gente olha para esse salmo, a gente vai aprender com Davi os passos para que alguém possa receber o perdão de Deus na sua vida. O que eu preciso fazer? Quais são os processos que Deus espera de nós para que Ele possa dar-nos o seu perdão? É interessante isso, porque muitas vezes a gente tem uma ideia errada da maneira de Deus trabalhar com o pecado na nossa vida. Eu já ouvi muita gente dizer assim: não, eu vou fazer isso porque Deus perdoa, não é? Eu outro dia estava conversando com uma pessoa e dizia assim: olha, eu confessei o meu pecado antes de pecar. Assim, como assim? Não, eu sabia que eu ia fazer, então eu falei: Senhor, estou te confessando que eu vou fazer isso, viu? E eu fiquei pensando, que tipo de percepção algumas pessoas têm da maneira como Deus nos vê e como Deus nos olha? Será que tem validade esse tipo de coisa? Não é? No passado, na história da igreja, você comprava uma bula papal para perdão antecipado dos pecados, não é? Para garantir que você pudesse se safar de qualquer coisa. Mas não é assim que funciona na palavra de Deus. Como é que Deus olha para essa questão do perdão? Qual é o primeiro passo, então, para que a gente possa ser perdoado? E o primeiro passo é a gente reconhecer quem de fato somos diante de Deus. Ou seja, nós olharmos e entendermos o que Deus está vendo na gente e concordar com Ele que somos aquilo que Ele está vendo em nós. O perdão de Deus não é um mero ato litúrgico, onde eu faço determinadas coisas e recebo o perdão de Deus.
Isso fica bem claro pelas palavras usadas por Davi com relação às cerimônias que ele certamente havia participado no tabernáculo. Por exemplo, o Salmo 51, versículo 7, ele vai dizer assim: purifica-me com esopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Por que ele coloca essa expressão? Porque dentro da liturgia do Velho Testamento, a pessoa oferecia um sacrifício para perdão dos pecados, e o que o sacerdote fazia, pegava uma planta, que parecia uma esponja, que tinha essa propriedade de puxar o líquido, e ele molhava essa planta no sangue daquele animal e aspergia o sangue, jogava umas gotas de sangue sobre aquela pessoa e dizia: você está limpo. Mas Davi estava dizendo assim: olha, eu já participei de muitas cerimônias como essa, depois do meu pecado, e eu não me sentia limpo. Porque não é uma liturgia que nos perdoa os pecados. No Salmo 51, versículos 16 e 17, ele vai dizer, especialmente no verso 16: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Ele está dizendo: olha, o perdão que eu preciso não é fruto de uma liturgia. Eu posso chegar para você hoje e dizer assim: olha, você vai orar 500 orações hoje para Deus te perdoar, e você vai continuar saindo daqui culpado. Eu posso dizer para você: olha, caminha de joelhos aqui, dentro de todo esse espaço aqui, até o seu joelho esfolar, e você vai continuar se sentindo um pecador e não vai entender o que é perdão. Por quê? Porque o perdão não é uma troca litúrgica. O perdão começa quando a gente entende a gravidade do que está acontecendo na nossa vida. Quantas vezes, até a confrontação de Natã, Davi havia ouvido o sacerdote dizer: seja limpo, mas ele não foi limpo. Quantas vezes ele levou as oferendas costumeiras dos sacrifícios promovidos pelo rei e ele não se sentiu limpo. Mas Davi sabia que as liturgias não são o que trazem o perdão e a restauração de Deus sobre as nossas vidas. Lá dentro da alma, ele já sabia o que de fato faria diferença. E é por isso que ele escreve o verso 17 do Salmo 51. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus não desprezarás. Por isso, o primeiro passo para que Deus possa nos perdoar é reconhecer quem de fato somos aos olhos de Deus. Diante dos olhos do Senhor, Davi não era o mais poderoso de Israel, nem aquele que podia fazer o que ele quisesse e como quisesse. E é interessante porque nós temos a tendência de sermos tremendamente complacentes com os nossos pecados e terrivelmente severos com os pecados dos outros. Mas toda vez que somos confrontados pelo Espírito Santo, o que Deus deseja é que a máscara que colocamos caia diante de nós mesmos e dos homens, pois aos olhos de Deus essa máscara nunca existiu. Aos olhos do Senhor, Davi era um pecador que precisava de transformação. E esse é o primeiro passo que surge depois do confronto do profeta com o rei. Ele se vê outra vez como um pecador que necessita de transformação que venha de Deus. É interessante porque muitas vezes a gente se esquece que é só homem e se veste dos nossos cargos e funções. Tem gente que não se vê como gente, só se vê como médico. E às vezes quando o Senhor confronta a vida, ele pensa duas vezes antes de responder à voz de Deus, porque afinal de contas é médico.
Às vezes tem gente que se vê como empresário e não como homem. E antes de responder à voz de Deus, se vê muito mais como a sua profissão e não aquilo que de fato é diante dos olhos de Deus. E eu poderia citar várias outras coisas. E o pior é que algumas dessas pessoas agem dessa mesma maneira dentro de casa. E se esquecem que não são a sua profissão. Eles são apenas homem, mulher, que precisa da graça de Deus. Nós precisamos da graça de Deus. Num determinado tempo, Davi se esqueceu quem ele era. Ele era apenas um homem. E ele se viu apenas como rei. E como rei, ele achava que podia fazer tudo o que ele quisesse, do jeito que quisesse, porque ele tinha poder para fazer as coisas acontecerem. E Deus estava olhando para ele dizendo assim: Davi, você é só homem. E o pior, pecador, sem vergonha, adúltero, criminoso. Você quer saber como eu estou te vendo? É assim que eu estou te vendo. Não tem jeito de Deus trabalhar o perdão na nossa vida se a gente não entender o custo daquilo que a gente está vivendo. E aí então, Davi, depois de confrontado pelo profeta, ele começa a entender. E olha só o que ele vai dizer nos versículos 3, 4, 5 e 6 do Salmo 51. E ele diz assim: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me conheceu minha mãe. Sei que me concebeu minha mãe, sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. E aqui ele começa a nos ensinar como Deus foi trabalhando esse reconhecimento de quem ele era. Primeira coisa que Deus fez foi tirar a máscara de rei. E ele vai dizer isso: eu sei quem eu sou. Ele está dizendo: eu não posso mentir para mim mesmo. Toda racionalização que eu já desenvolvi para justificar o meu pecado, lá no fundo não me convencem, muito menos o teu Espírito me deixa me convencer. É interessante que tem gente que não enxerga quem é. Eu já conversei com gente que fez aquilo que a gente chama de corrupção. E é interessante como as pessoas se justificam. Ele diz assim: eu não fiz nada demais, porque o dinheiro que voltou para a minha campanha nada mais foi do que o dinheiro que eu consegui para tal lugar. Eu só peguei um pedacinho para a minha campanha. Se eu não tivesse feito o que fiz, aquele dinheiro não estava lá. E é interessante que a pessoa acredita nisso, como se fosse a coisa mais normal e natural do mundo. Assim como Davi acreditava que ele era dono da vida das pessoas do seu povo. Porque o pecado cega o nosso entendimento. Mas naquela hora que o Espírito Santo confrontou Davi através do profeta, o que fez Deus é fazer Davi, ajudou a Davi a enxergar quem ele era. E ele agora estava dizendo: Senhor, eu reconheço a minha transgressão. Agora eu estou entendendo que pecado é pecado, que pecado tem gosto de pecado, tem cheiro de pecado, tem jeito de pecado, mesmo que ele esteja travestido de justiça.
E ele estava dizendo assim: mesmo que eu tenha agido com toda a minha racionalização e tentado me convencer de que não era tão errado assim, o Senhor não me deixava ficar em paz, porque sempre o pecado volta à mente do pecador, e ele precisa se justificar de novo, até que a sua consciência seja cauterizada, para que ele não pense mais no pecado. E ele continua nessa percepção, e ele vai dizer ainda, não é, que não apenas o pecado o persegue, mas que ele começa a entender que desde que ele nasceu, ele já era pecador. Tem muita gente que não entende o que Davi está colocando aqui. Ele está falando sobre o pecado original. Tem gente que está falando que entende o pecado original errado, acha que o ato sexual é o pecado original, ou conceber através da sexualidade é o pecado original. Mas o pecado original é uma doença que a gente nasce com ela, chamada rebeldia. A gente é rebelde desde pequenininho. Tem um monte de bebê aqui, não é verdade? Tá? Pode ter certeza que não é fácil educar um filho. Até para dizer qual é a hora de dormir, quando ele não quer dormir, vocês têm trabalho. E muitos de vocês que estão com os bebezinhos bem pequenininhos, passaram noites em claro, né? Porque ele diz simplesmente: não quero dormir, sou eu que mando nessa casa. Não é assim mesmo? Aconteceu na casa de todo mundo aqui. Por quê? O pecado original é essa sensação de rebeldia. Eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Meu netinho é assim, né? Ele é duro na queda. A gente diz assim: você vai ficar bonzinho? Ele diz: não. Mas olha, vai acontecer isso. Não. Isso é rebeldia. Tem dentro da gente. E Davi está dizendo assim: sabe, eu sou assim desde pequenininho, desde o ventre da minha mãe, porque esse é o pecado que está dentro da gente. A gente nasce com essa natureza rebelde, e ele está dizendo: agora eu sei quem eu sou, rebelde contra Deus, desde pequenininho, rebelde contra toda a autoridade. E aí no verso 4 ele chega à conclusão: contra ti somente pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. E ele vai dizer assim: olha, Senhor, eu entendo agora que o meu pecado não apenas matou uma pessoa, o meu pecado não apenas criou vergonha para uma família, e o conselheiro de Davi, que era avô dessa moça, vai se tornar inimigo de Davi para o resto da vida, ainda que ele continue na política. Mas quando surge a oportunidade de dar um golpe em Davi e tirá-lo do trono, é o avô de Betsabá que monta toda a estrutura, que dá as ideias e planeja tudo. Por quê? Porque esse homem não é digno de sentar nesse trono, porque ele não tem vergonha na cara, ele não respeitou nem a minha neta. Mas Davi olha para tudo isso e diz assim: sabe de uma coisa? Apesar de eu ser tudo isso, eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra a minha consciência, eu pequei contra os meus semelhantes, trazendo sofrimento e morte, mas eu pequei contra o Senhor e fiz o que o Senhor detesta. É isso que ele está falando. Por isso o Senhor é justo em condenar-me. Tem gente que não entende os efeitos do seu pecado. Pecado tem cheiro de pecado, tem gosto de pecado, tem consequência de pecado. Deus vai perdoar o pecado de Davi, mas as consequências do pecado de Davi vão persegui-lo pelo resto da vida. Porque o pecado, ele tem consequências naturais. Deus não precisa fazer nada.
pode ter certeza que o pecado vai gerar sofrimento, e não adianta você tentar esconder-se disso. E Deus estava trabalhando isso na mente de Davi. Davi, tem que haver uma mudança de mente em você para entender o que é pecado. Eu converso às vezes com pessoas, como pastor, que não entende o que pecado é. E diz assim: isso só afeta a minha vida. Não, querido, afeta a sua vida, a vida das pessoas que você ama, mas afeta o seu relacionamento com Deus, porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E vai chegar um momento nessa oração em que Davi começa a entender isso. Ele vai dizer assim: não retires de mim o teu espírito, porque ele viu o que aconteceu com Saul, e Deus retirou a unção dele de sobre o rei Saul por causa do pecado. Se eu não for capaz de reconhecer que pecado é pecado, e se eu não tiver coragem de parar de me desculpar e aceitar o projeto de Deus de restauração para a minha vida, não vai haver perdão. E ele vai dizer ainda mais: Senhor, eu entendo que eu sou digno do teu juízo, por muito menos, mas pela mesma rebeldia Saul foi julgado pelo Senhor, mas agora quem é digno de juízo sou eu. Por isso o perdão é fruto de uma confissão, capaz de encarar o pecado como pecado, sem complacência, sem tentativas de autopreservação. Por isso ele é fruto da verdade de Deus e da sabedoria do alto, fazendo cair as nossas máscaras. E é isso que ele vai dizer no versículo 6: sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Não adianta mentir para Deus nem para você mesmo. O que Deus quer para que haja perdão, para começar essa caminhada do perdão, é que você possa se ver como Ele está vendo. E se você não é capaz de se ver como Deus está vendo, então não tem como Deus perdoar. Você pode fazer 50 mil liturgias, mas não vai dar certo. Mas quando eu me reconheço como Deus me vê, uma porta se abre para que Deus possa tratar o nosso coração, porque a dureza de coração é quando eu não quero enxergar o que Deus está vendo em mim. A pior coisa que pode acontecer é que quando Deus nos confronta, não temos coragem de reconhecer quem de fato somos diante dEle, que temos feito pessoas ao nosso redor sofrer, e que nós mesmos estamos entrando em luta contra Deus. E é por isso que é mais fácil a gente praticar uma liturgia do que trabalhar na linha do perdão. Existe um mecanismo dentro da consciência do homem, é que toda ofensa tem que ter uma resposta, uma punição. Isso faz parte na cabeça da gente, até com a gente mesmo. E é por isso que quando a gente faz bobagem com alguém, a gente provoca o outro para que ele brigue com a gente. Isso acontece muito no relacionamento entre marido e mulher. Porque se o outro brigar, gritar, xingar, espernear, eu já paguei o meu pecado. E eu acho que está tudo bem. E eu fico às vezes lutando contra a verdadeira transformação na minha vida. Mas quando eu olho nessa área da vida espiritual, o que Deus está querendo trabalhar na minha vida é que eu não invente liturgias que gerem um tipo de penitência, porque não é isso que vai perdoar. Um jovem que vivia numa casa de uma família muito religiosa, mas cujo pai era alcoólatra.
Esse pai todo dia levava a sua família a rezar 40 minutos, todo dia, rezar o terço, todo dia, 40 minutos. Depois ele saía para beber, chegava embriagado, espancava os filhos e a mulher. Todo dia rezava o terço e todo dia chegava embriagado e algumas vezes aconteciam esses espancamentos. Numa das suas tentativas de recuperação, ele, depois de frequentar uma reunião dos alcoólatras anônimos, ele volta para casa, chega para o seu filho e olha bem nos olhos dele e diz assim: filho, se algum dia eu lhe fiz sofrer, então eu quero te pedir perdão. Me estende a mão para o filho, sim. O tempo passou e ele continuou rezando o terço, bebendo e batendo. Aí ele voltava outra vez às reuniões dos alcoólatras anônimos e dizia: filho, se eu te fiz sofrer, você me perdoa, não é? E estendia a mão para o filho de novo. E um dia esse filho comentou com a sua mãe: mamãe, você não percebeu? O papai só mudou de liturgia. Ele está trocando o terço por estender a mão e pedir perdão. Você consegue entender o que eu estou falando? Perdão é busca, sim, do favor divino e da graça de Deus. Mas se não houver um genuíno desejo de transformação na nossa vida, onde a gente se veja na condição em que realmente estamos e desejemos profundamente algo de Deus transformador, ele não vai ter sentido nenhum na nossa vida. Por isso, Davi vai dizer nos versículos 16 e 17: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, só, ó Deus, não desprezarás. A Bíblia chama isso de arrependimento. Sabe o que é o arrependimento? É quando eu desejo ardentemente dar meia volta na minha vida. Eu estou indo nessa direção e eu enxergo o que está acontecendo comigo. E eu digo: eu não quero mais isso na minha vida. E aí eu vou buscar a ajuda de Deus para mudar de rumo na minha vida. Por isso que a Bíblia vai dizer que sem arrependimento não há perdão. Por isso que não adianta eu orar a Deus pedindo perdão antes de cometer o pecado, que nem aquela pessoa me disse: já confessei o pecado antes de fazê-lo. Porque não há arrependimento, não há desejo de mudança. Há simplesmente uma grande complacência, a mesma do orgulho que levou ao pecado. Só que agora esse orgulho está voltado para com Deus. Deus, eu não quero que o Senhor se meta na minha vida. E se você não quer que Deus mude a sua vida, não resta perdão. Porque o perdão de Deus é caro. Sabe quanto custa o perdão de Deus? O perdão de Deus custou Deus se fazer homem, esvaziar-se da sua glória, para caber na forma humana, para tomar o meu lugar na cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E então Ele tomou o meu lugar na cruz, Ele morreu por mim. Mas não parou na cruz. Ele desceu ao Hades, lugar que a gente chama de inferno. E Ele foi lá por minha causa e por sua causa.
e tomou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno. Todo o direito que Satanás tinha de ser acusador da sua vida foi arrebatado, arrancado pelas mãos do meu Salvador Jesus, para que eu pudesse ter perdão. E Ele ressuscitou ao terceiro dia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O perdão de Deus é caríssimo. E quando a gente não entende quão caro é o perdão de Deus, não tem sentido qualquer liturgia. O que aconteceu naquele dia com Davi foi que ele começou a entender de novo quão caro é o perdão de Deus. Nessa manhã eu queria orar por você. Oração de confissão. Oração de pedido de perdão. Não é mais uma liturgia. Se fosse mais uma liturgia, não ia ter sentido nenhum. Mas sabe o que Deus espera? É que agora, através da atuação do Espírito Santo, que está caminhando aqui entre a gente, olhos sejam abertos. Eu vou falar algumas coisas muito duras aqui. Tem muita gente orgulhosa aqui. Muita gente que não deixa Deus ser Deus na sua vida. Tem muita gente querendo viver independentemente do Senhor, porque simplesmente se acha. E se esquece que tanto eu quanto você e todos nós precisamos de um Deus que nos transforme, que nos perdoe. Porque a Bíblia diz que não há na terra uma única pessoa justa. Não há na terra um único ser humano, seja ele quem for, que não precise da misericórdia e do perdão de Deus. Mas essa misericórdia e esse perdão não pode ser dado se a gente não se vê nessa condição. E se a gente não é capaz de perceber que Deus tem um plano melhor para a nossa vida. Por isso, nessa manhã, eu queria orar por pessoas a quem o Espírito Santo está falando, e que hoje, por causa da atuação do Espírito, estão dizendo: Senhor, quem precisa de mudança sou eu. Quem precisa de intervenção do alto sou eu. O pecador sou eu. É fácil a gente ver os pecadores, não é? Você pode colecionar, se eu perguntar, me diz o nome de 10 pecadores, você vai dizer 10 pessoas que você conhece que estão fazendo alguma coisa errada. Mas quando Deus nos confronta, Ele não está olhando para os outros 10, Ele só está olhando para a gente. E Ele está dizendo: quero acertar a tua vida, você deixa eu acertar a tua vida? E perdão é isso, deixar Deus começar uma obra de acerto na nossa própria vida. Hoje à noite eu vou continuar essa mensagem, vou falar exatamente disso. A segunda coisa que Davi vai falar para Deus é: começa uma obra de transformação. Ele vai dizer: cria em mim um coração puro. Senhor, muda isso, muda aquilo outro, porque eu não vou conseguir sozinho, porque o foco de Deus estava nele. Se hoje o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração e você quer responder à voz desse Espírito, então eu queria convidar você para vir aqui à frente para a gente orar juntos. E eu vou explicar por que a gente faz isso. Não é porque aqui é um lugar sacrossanto ou porque a oração do pastor é mais poderosa. Simplesmente porque quando a gente está na casa de Deus, ouvindo a voz do Espírito, a gente não tem coragem de obedecer e fazer aquilo que Deus manda, isso é um sinal para mim mesmo, que eu continuo de nariz empinado, dizendo para Deus que eu vou fazer só o que eu quero fazer. E sabe o que é pior? É que muitas vezes a gente se engana,
A gente engana a gente mesmo, dizendo, não, vai ser diferente. Vai nada. Porque a primeira lição que eu vou aprender para caminhar com Jesus, debaixo do seu perdão, é fazer as coisas do jeito de Deus na minha vida.